Ayrton Senna do Brasil. Você sabe que este nome, só o peso do nome nos traz grandes recordações e também nos remete a uma pessoa que marcou a nossa história e que continua sendo ídolo depois de 25 anos. Hoje nós estamos comemorando os 25 anos da morte do Ayrton Senna e eu quero trazer para você um segredo que eu vivi com muita emoção e que nunca foi revelado. Eu quero fazer questão de revelar hoje para você sentir o que é realmente ser um ídolo. Mas não quero só fazer isso, eu quero também aproveitar e trazer algumas novidades da vida do Ayrton Senna que vão ajudar você a ser uma pessoa muito melhor, a aproximar muito mais dos teus sonhos, seja você médico, seja você empresário, empreendedor, seja você estudante, seja você um líder, seja você um professor, seja você um pai de família, um filho, seja lá o que for, os ensinamentos que esse cara nos deixou, se colocado em prática, você pode ter certeza que eles farão de você uma pessoa muito diferente. Então eu vou fazer essa pequena reflexão com você. Mas eu quero começar contando uma história que eu tenho certeza que vai te emocionar e que ninguém sabe, a não ser quem presenciou comigo este momento. A semana passada eu estava dando uma palestra para criança. Eu dou muitas palestras para crianças em escolas, instituições, enfim, projetos, além da minha vida profissional como palestrante, mas eu sou muito convidado, graças a Deus, para falar um pouco da minha história de vida para essas crianças. E a hora que eu estava falando para as crianças, eu perguntei para um menininho de aproximadamente 10 anos quem era o ídolo dele. E ele me disse, o Ayrton Senna. E eu levei um susto até porque aquele menino com 10 anos, quando ele nasceu, o Ayrton Senna já tinha 15 anos que tinha morrido. Como é que esse menino de 10 anos tem Ayrton Senna como ídolo com tantos outros que a televisão mostra hoje? Esse cara tinha alguma coisa muito especial. E eu me recordei nesse instante do acontecimento do dia da morte dele. Eu morava em Campinas e eu tinha um projeto com crianças, jovens, adolescentes, junto com a equipe que trabalhavam junto, que nos ajudavam. E normalmente nós pegávamos uma vez por mês, nós levávamos as crianças para um espaço muito grande, e eram 100, 120, até 180 crianças, elas ficavam de sexta a domingo, e nós dávamos alimentação, orientação, enfim, dávamos toda a assistência para essas crianças, todas as atividades, e elas ficavam, eram crianças aqui de São Paulo, crianças do interior, crianças até de outros estados, crianças pobres, crianças ricas, enfim, tínhamos lá um esquema para receber todo mundo. E no dia 29 de abril de 1994, nós recebemos essas crianças à tarde, então elas ficaram na sexta, no sábado e no domingo. No domingo de manhã, no intervalo, primeiro intervalo, nós ficamos sabendo do acidente do Ayrton Senna. Pois bem, coloquei todas as crianças na sala, enquanto eu estava conversando com essas crianças na sala, era um ambiente grande, e ficava meio círculo, enquanto eu estava, como eu estou aqui agora, conversando com eles dos lados, uma das pessoas que faziam parte da equipe, que cuidava, que era o responsável pela equipe de cozinha, o senhor Laércio, que Deus já levou antes do combinado, grande homem, grande exemplo, e ele chegou lá na porta, e ele olhou para mim, enquanto eu falava, e ele só olhou e mexeu com a boca. O Ayrton Senna morreu. Eu olhei, dei um sinalzinho positivo para ele, que tinha entendido, e continuei fazendo o meu trabalho com as crianças. De repente, um menino que estava aqui do meu lado esquerdo percebeu quando ele mexeu com a boca e falou isso. E este menino começou a chorar. E esse menino começou a chorar, alguém da equipe sentou perto dele e alguém lá já perguntou por que ele estava chorando. É porque o Ayrton Senna tinha morrido. E desse momento as crianças começaram a chorar e virou uma choradeira dentro daquele ambiente, e eu tive que interromper o que estava fazendo, levar as crianças para o pátio, e a equipe toda começou a brincar, brincando de vôlei, basquete, pular corda, queimada, peteca, enfim, distraímos as crianças, mas mesmo fazendo isso, várias crianças ficaram pelos cantos chorando, e nós tínhamos que ir lá consolar essas crianças que estavam chorando. Crianças, e esse encontro, esse final de semana era para crianças de 7 a 13 anos. Imagine vocês o que este homem tinha
para fazer uma criança de 7, 8, 10, 12, 13 anos chorar tanto pela morte dele. Então eu vou trazer aqui para vocês agora algumas características desse homem que vai servir para você, para a sua vida profissional, para o seu crescimento profissional, e que fez com que ele fosse admirado pelas crianças, por aquelas crianças que choraram tanto naquele 1º de maio de 1994, hoje 25 anos depois, e eu me recordando disso. Primeira coisa que aquele homem tinha: simpatia. Ele era uma pessoa simpática, e essa simpatia dele conquistava as pessoas. Eu quero, na medida que eu for falando, eu quero que você vá avaliando se você tem essas qualidades, que você pode corrigir para chegar a ser uma pessoa de muito sucesso também. Então vai avaliando, na medida que eu for falando, as qualidades que eu encontrei neste homem, que talvez ninguém nunca falou para você. Primeiro, ele era uma pessoa simpática, e essa simpatia conquistava as pessoas, e não só conquistava, como ele era simpático e conquistava as pessoas torciam por ele. Olha só, quando você é simpático, as pessoas torcem por você, pelo teu sucesso. Então, além dele ser simpático, ele conquistava as pessoas, e essa simpatia ele fazia com todo mundo. Ele era simpático com as pessoas, com a imprensa, ele era simpático com a sua torcida, ele era simpático com seus concorrentes. Ele cativava os seus concorrentes, embora competindo com ele, torciam também por ele. E outra coisa, ele tinha respeito. Hoje que falta tanto, as pessoas não se respeitam nas redes sociais. Ele tinha respeito às pessoas que competiam com ele. Hoje as pessoas precisam de uma coisa para a gente aprender: respeitar as pessoas que estão competindo, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que agem diferente, as pessoas que fazem escolhas diferentes. Ele respeitava quem competia com ele na pista. Respeito. Outra qualidade que ele tinha: ele fez escolhas. Ele escolheu ser corredor, um corredor vencedor. E aqui outra reflexão para você: o que você escolheu? O que falta para as pessoas hoje é escolha. As pessoas não sabem fazer escolhas. As pessoas às vezes querem fazer escolha que o outro fez. Qual a sua escolha hoje para você conseguir? Então ele tinha escolha. Outra coisa que ele tinha: ele era persistente nas suas escolhas. Já que ele escolheu, ele era persistente para a sua escolha. Ele queria chegar ao topo, então ele era persistente para isso. E para isso ele tinha uma outra qualidade: ele treinava. Ele treinava. Para você ter uma ideia, ele tinha deficiência para correr na chuva. Então ele treinava na chuva. E quando não podia correr na pista, porque tem uns dias para treinar na pista, sabe o que ele fazia? Ele pegava a Mercedes dele e às vezes molhava a pista para ele correr nela, ou saía dirigindo na chuva. Estava em casa, disse que certa vez ele estava em casa, começou a chover, ele falou: é hora de treinar. Pegou a Mercedes dele, o carro dele particular, e foi correr na chuva, porque ele precisava ser bom na chuva, e ele tornou o melhor piloto na chuva. Outra coisa que ele tinha dificuldade. Você que é motorista provavelmente já deve ter percebido, se não fez, o dia que você estiver viajando aqui para algumas estradas de curva, experimenta ver. Você é melhor, sempre é melhor para dirigir na curva, ou a curva do lado esquerdo ou a curva do lado direito. Ele tinha deficiência para o lado esquerdo. O que ele fazia? Ele treinava do lado esquerdo, porque ele tinha que ficar bom no total, ele tinha que ficar bom na chuva, ele tinha que ser o melhor na chuva, ele tinha que ser o melhor nas curvas. Então ele fazia isso. E outra coisa que ele fazia: ele treinava a sua mente. A mente tem que ser vencedora. Antes de ser vencedor na pista, sua cabeça tem que ser vencedora. Então ele treinava a sua mente para ser vencedora. Pensamentos positivos. Você tem que acreditar. Você tem que fugir do negativismo. Você tem que vencer antes de entrar na pista, antes de entrar no campo, antes de entrar na tua profissão, antes de ir para o trabalho. A tua mente tem que ser vencedora. Pensamentos positivos. Fuja do negativismo. Outra coisa que ele não tinha: arrogância. Ele não era arrogante. Ele sabia das suas deficiências. Então ele corrigia. Ele sabia que ele tinha deficiência. Então ele corrigia. Outra coisa que ele tinha, que o Ayrton tinha:
Ele sabia que ele tinha que fazer a parte dele. Ele sabia que ele era o responsável por ele. Ele sabia que ele era o responsável a corrigir os seus defeitos, as suas falhas. Ele sabia que ele era responsável por aquilo que ele estava fazendo. Ele não podia ficar dependendo dos outros. Tanto que quando estavam os mecânicos trabalhando, ele estava lá vendo. Porque ele sabia, eu sou o responsável, que eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que estar à frente. Ele não colocava as coisas nas mãos dos outros. Não terceirizava as suas responsabilidades e nem terceirizava o teu sucesso. Ele acompanhava de perto. Outra coisa, ele não ficava na zona de conforto, achando que já chegou aonde chegou. Não, eu cheguei ao topo, eu já fui campeão uma vez, então estou no topo. Não, mesmo vencendo, ele continuava. Muitas vezes, você já percebeu que muitas vezes a gente tem uma conquista, eu recebi o meu diploma, pronto, agora eu estou na zona de conforto. Eu fui promovido, não, agora eu estou na zona de conforto. Eu abri a minha empresa, agora eu estou na zona de conforto. Eu casei, agora estou na zona de conforto. Eu já estou namorando, agora estou na zona de conforto. Eu já consegui pagar minhas dívidas, agora estou na minha zona de conforto. Não, ele não se sentia na zona de conforto. Ele sabia que ele podia muito mais, aquela mente positiva, ele sabia que ele podia muito mais, então ele ia atrás do mais que ele podia fazer. O topo não era onde ele estava, era onde ele podia chegar, e por isso ele era um piloto arrojado, ele ultrapassava com uma qualidade, porque a mente dele passava primeiro do que o carro. Isso é acreditar. Outra coisa que ele tinha, honestidade. Olha como falta para os vencedores, por líderes, essa qualidade, ser honesto. Mas não é só ser honesto com o outro, ser honesto com você mesmo, ser honesto com os seus sonhos, ser honesto com os seus objetivos, não trair os seus objetivos, não trair os seus projetos, não enganar os seus projetos, não planejar e depois destruir ou desistir dos seus projetos. Ele era fiel, ele era honesto com os seus projetos, ele respeitava os seus projetos, ele respeitava o seu nome como objeto maior. A empresa dele era a imagem dele, o nome dele, por isso até hoje ele é respeitado. Ele respeitava o trabalho, ele respeitava ele. Às vezes falta para muita gente o respeito próprio, ser honesto consigo mesmo, ser honesto com os seus projetos. As pessoas podem tentar te destruir, mas você não pode se autodestruir, você não pode destruir a sua imagem, você não pode se deixar levar pelas vaidades, você não pode se deixar se vender para chegar no topo. Hoje nós vemos os ídolos de hoje se vendem, se manipulam. Tem hoje os ídolos de hoje gastam milhões para poder ser manipulado, para vender uma imagem. Não, você tem que ser honesto, você tem que vender a sua imagem, a que você constrói no dia a dia. Ele fazia isso. Ele respeitava, como eu já disse antes, as pessoas, ele e a sua profissão. Aquela era sagrada. Ele escolheu, era sagrado. Se você fez uma escolha, tem que ser sagrada, tem que ser respeitado. E por último, não menos importante, ele tinha gratidão. Gratidão pelas conquistas deles, gratidão pelas pessoas, gratidão por aqueles que ajudaram, gratidão pelas crianças. Se você for ver algumas entrevistas, você vai ver ele se preocupando com as crianças. E essa gratidão não era de boca, era de atitude. Tanto que o projeto que ele criou, o projeto Ayrton Senna, ele já capacitou mais de 200 mil professores, já foi atendida a mais de 6 mil crianças. Isso chama gratidão. O que eu conquistei não é só para mim, o que eu conquistei tem que alcançar outras pessoas. Isso é que faz. Consegui, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu consegui entender por que aquela criança de 10 anos tem o Ayrton Senna hoje, 25 anos depois da morte dele, ele tem o Ayrton Senna como ídolo. Com tantos outros ídolos, jogadores famosos que tem propaganda o tempo todo, ele escolheu um cara que você não vê nem propaganda, não vê mais nada. O que leva a isso? São essas qualidades e que pode ajudar você
a ser um ídolo na sua profissão, a ser admirado, a colocar o seu nome na história. Veja esse vídeo mais umas 3, 4 vezes para você ver e avalie a cada item que eu falei, como está a sua vida diante de cada ídolo, cada item que eu falei. E essa é fantástica. Você pode te dizer, mas eu não consigo, mas eu não tenho esse potencial, mas eu não tenho esse dinheiro, mas eu não tenho essas instruções, mas eu não recebi esses conhecimentos, mas eu sou pobre, mas eu sou negro, mas eu moro na favela, mas eu não sei o quê, mas eu isso. Olha a frase que a mãe dele disse. Presta atenção. Ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu a ser o Ayrton Senna. Ele não nasceu sabendo ser o Ayrton Senna. Ele aprendeu a ser. Ele aprendeu a ser vencedor, ele aprendeu a superar, ele aprendeu a ter uma mente positiva, ele aprendeu a gostar do que fazia, ele aprendeu a treinar, ele aprendeu a ser humano, ele aprendeu a compartilhar, ele aprendeu a ser grato às coisas, ele aprendeu a respeitar, ele aprendeu. Se ele aprendeu, por que você não pode aprender também? Você tem deficiência mental? Não, então você pode também. Para com esse negócio de que você não pode. Você pode aprender. Então aqui essa mensagem de 1º de maio, hoje, 25 anos após a morte do Ayrton Senna, que você aprenda a ser a pessoa que você pode ser e que você está se escondendo com medo ou com preguiça ou com vaidade ou sei lá o que de ser. Ok? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longe, 16 minutos, mas eu faço questão de deixar essa mensagem. E olha, por favor, faz um favorzinho para mim, manda esse vídeo para os seus amigos. Eu quero ver lá que você compartilhou com as pessoas, que você compartilhou com sua parte, que você fez uma live do vídeo, que você, enfim, que você compartilhou esse vídeo com as pessoas. Se inscreva no meu canal, Nestor de Almeida, lá no YouTube. Entra lá na minha página, lá de palestrante, lá, www.almeidaumvencedor.com. Vê lá outros vídeos, minhas palestras, tem mais, eu tenho 76, 77 vídeos de motivação, de orientação. Vê lá os meus livros de menino de rua executivo, como fazer a sério, Carolina Borboleta Azul, um monte de artigos. Me acompanha no Facebook, Nestor de Almeida. Se inscreva no meu canal, por favor, e compartilhe o vídeo, ok? Esse é o nosso vídeo da semana. Até a semana que vem, boa sorte e aproveite esse vídeo, ok? Beijo!